Oi, eu sou Adriano Ribeiro do canal Amo Pão Caseiro no YouTube e ensino receitas e técnicas para quem faz pão em casa. Estou aqui hoje a convite da FIPAM e da Lessafre para esse projeto incrível que é a FIPAM Digital, uma plataforma única no mercado que tem como objetivo o seu desenvolvimento como profissional. Se você tiver alguma dúvida durante a apresentação, é só falar comigo no chat da plataforma. Caso você esteja vendo esse vídeo após o dia 15 de outubro, não se preocupa, vamos deixar os comentários liberados, então aproveite para fazer muito network e aprender sempre. Vamos começar? Biga, Polish, esponja e levain. Todos esses são pré-fermentos que utilizamos em receitas de pão. Para que serve um pré-fermento? Quais são seus benefícios? Como fazer e aplicar um pré-fermento na sua receita de pão? É o que vamos aprender nessa aula. E para falar de pré-fermento, nada como ter uma parceira como a Lessafre, multinacional francesa, referência no mercado de fermentos e panificação. 1 em cada 3 pães consumidos no mundo é feito com fermento da Lessafre. Para preparar essa aula, eu contei com a ajuda da equipe técnica do Baking Center da Lessafre, para falar com propriedade sobre pré-fermento. A definição de pré-fermento é bem simples. É uma combinação de parte da farinha, da água e do fermento feita antes de iniciar a mistura dos ingredientes do pão. Vamos imaginar uma receita que use 500 gramas de farinha de trigo. Para fazer um pré-fermento, você mistura, por exemplo, 100 gramas dessa farinha com 100 gramas de água e 1 grama de fermento biológico. Espera essa mistura crescer por algumas horas, aí sim, adiciona o restante dos ingredientes e começa a sovar a massa. Por que fazer essa pré-mistura e não adicionar todos os ingredientes de uma única vez? No geral, o pré-fermento tem 4 principais funções. Melhorar o desenvolvimento do glúten e com isso dar mais força para a massa. Com essa força extra, o pão cresce melhor durante a fermentação e dentro do forno. Um pré-fermento, principalmente os de longa fermentação, desenvolve sabores e aromas mais complexos, como um miolo mais azedinho de um pão italiano ou um aroma mais frutado de um panetone. A acidez do pré-fermento garante uma maior durabilidade, ou seja, o pão mantém o frescor por mais tempo. A textura do miolo também se altera. Em alguns casos pode ficar mais macia e em outros desenvolver maiores alvéolos. A crosta do pão também costuma ficar bem dourada e crocante com o uso de pré-fermento. Como a gente viu, o conceito de pré-fermento é bem simples. O que mais confunde é que não existe um padrão de nomenclatura. O que um padeiro chama de biga, o outro vai chamar de Polish. Em um livro você pode ler que a esponja é um pré-fermento mais rápido. Em outro, o autor vai garantir que a esponja é de longa fermentação. Toda essa confusão de nomes está na origem dos 3 principais pré-fermentos, biga, Polish e esponja. O Polish é uma antiga versão da palavra polonês em inglês. E parece que Polish foi mesmo inventado na Polônia, mas se popularizou na França. A biga vem da Itália e esponja tem origem na Inglaterra. Eu vou usar a definição mais comum que eu encontrei, principalmente nos termos mais utilizados aqui no Brasil. A esponja seria um pré-fermento mais rápido, onde você usa toda a quantidade de fermento biológico da receita e mistura com um pouco de farinha e água. Ela vai se desenvolver em 30 a 60 minutos. Por ser mais rápida, a esponja não desenvolve tanto sabor quanto os outros pré-fermentos, mas já garante a força necessária para a massa. A esponja é algumas vezes confundida com aquela mistura inicial feita com água e açúcar que serve para ativar o fermento biológico seco. Hoje em dia, com o uso do fermento biológico seco instantâneo, não tem mais necessidade de ativação. Falamos mais sobre isso no vídeo sobre fermentos, que tem lá no meu canal. É só procurar por fermento biológico no YouTube e clicar no vídeo com a minha foto. Com exceção da esponja, todos os outros pré-fermentos são de longa fermentação, ou seja, utilizam uma pequena quantidade de fermento e precisam de mais tempo para se desenvolver. No mínimo 3 a 4 horas, mas geralmente são mantidos na geladeira e feitos de um dia para o outro. A biga utiliza uma pequena quantidade de fermento biológico e mais farinha do que água, resultando em uma mistura com uma consistência mais firme, como massa de pão. O Polish utiliza a mesma quantidade de farinha e água, sendo uma mistura bem mais líquida. Tem tempo de fermentação de 4 a 24 horas, dependendo de quão ácido queira o produto. Quanto mais tempo, também se desenvolvem lactobacilos que aumentam a acidez. Um outro pré-fermento um pouco menos conhecido é o pâté fermenté, ou massa velha. Alguns padeiros ou pizzaiolos têm o hábito de guardar um pedaço da massa do dia anterior e usar na massa do dia. A diferença para a biga, por exemplo,
é que nesse caso também leva sal, porque é um pedaço da massa já misturada. Quando o sal é adicionado, a fermentação acaba sendo mais lenta. E o último pré-fermento da nossa lista, que é bem conhecido, mas não costuma ser associado a um pré-fermento, é o levain, ou fermento natural. Antes de utilizar um levain na receita, a gente precisa alimentar ele, ou seja, misturar com água e farinha e esperar que ele cresça, assim como fazemos com os outros pré-fermentos. A grande diferença do levain é que, além da levedura na sua composição, ele também contém lactobacilos e outros micro-organismos que proporcionam sabores e texturas únicos para a massa. A alta acidez do levain também permite que ele seja reutilizado indefinidamente, diferente dos outros pré-fermentos feitos com fermento biológico, desde que se faça as alimentações e manutenção na temperatura correta. Como já vimos, é bem simples preparar um pré-fermento. Só precisa misturar farinha, água e fermento. As receitas de biga ou pulish, por exemplo, irão pedir 0,5 ou até 0,1 de fermento biológico seco. Em uma produção comercial, é mais fácil calcular essa quantidade. Mas em casa, se você estiver usando 500 gramas de farinha, por exemplo, 0,1 seria meio grama de fermento biológico seco. Como é que a gente consegue medir isso? Lembrando que se você pesar 0,2 ao invés de 0,1, o tempo de fermentação será bem mais rápido. Existem balanças digitais de alta precisão disponíveis no mercado que pesam de 0,1 a 500 gramas, geralmente utilizadas para pesar metais preciosos. São bem acessíveis e funcionam bem. Caso você não tenha uma balança desse tipo, precisa partir para uma divisão visual. Despeje um sachê de 10 gramas sobre uma superfície lisa, separe em 10 partes. Divida a 10ª parte ao meio e você terá aproximadamente meio grama de fermento. Eu gosto de colocar em um pires, assim eu consigo ter uma noção de quanto mais ou menos ocupa esse fermento. Da próxima vez, é só preencher o pires com essa mesma quantidade. É difícil também fazer o cálculo exato do tempo em um ambiente doméstico não climatizado, mas é bem simples perceber visualmente quando o fermento está pronto para entrar na receita. Misture os ingredientes em um recipiente de vidro e marque o nível inicial. Enquanto o pré-fermento estiver crescendo, a superfície ficará mais elevada no meio do que nas laterais, formando uma espécie de cúpula. Após algumas horas, a mistura atinge o pico do crescimento e a superfície fica plana. Esse é o ponto ideal de uso. Você também pode utilizar o pré-fermento um pouco antes de atingir esse pico, quando ainda está com a cúpula na superfície, mas já dobrou de volume. Deixar passar muito tempo, o nível começa a voltar ao ponto original e o fermento vai perdendo a força e se tornando mais ácido. A temperatura também influencia muito na velocidade com que o pré-fermento vai se desenvolver. A temperatura padrão de fermentação seria 26 graus Celsius. Em um calor de 34 graus, por exemplo, o pré-fermento vai se desenvolver em metade do tempo. Em um frio de 18 graus, vai levar o dobro do tempo normal. Em muitas regiões do Brasil, as temperaturas costumam ser altas mesmo no inverno. Então, é interessante fazer o pré-fermento de longa fermentação na geladeira. Feito em temperaturas mais frias, ele fica mais lático, como o iogurte. Em temperaturas mais quentes, fica mais acético, como o vinagre. As geladeiras domésticas costumam ficar entre 7 a 10 graus Celsius. Nessas condições, o pré-fermento pode demorar mais de 4 vezes o tempo padrão para aquecer. Com todas essas variáveis, é bem complicado fazer um cálculo muito preciso. Eu costumo dizer que em um ambiente doméstico não tem muito jeito, é tentativa e erro. O fermento natural, que é mais lento, eu costumo deixar em temperatura ambiente. Já a biga e o pulish é legal colocar na geladeira, pois quanto mais prolongado o tempo de fermentação, mais irá desenvolver o sabor. Não há um padrão para a quantidade de pré-fermento que deve ser utilizado. Você vai encontrar receitas que pedem 20%, até outras que chegam a 100% de pré-fermento em relação ao total de farinha da receita. É bom ter em mente que quanto maior a quantidade utilizada, mais o pré-fermento irá influenciar na massa. Pré-fermentos mais fortes e marcantes, como o levain, por exemplo, costumam ser utilizados em pequenas porções. Eu sempre uso 20% de levain em relação ao total de farinha. Já a esponja, que é um pré-fermento mais suave, pode ser utilizado em maior quantidade. Biga e pulish costumam ficar entre 40% a 50% em relação ao total de farinha. Com todos esses benefícios, vale a pena usar o pré-fermento em todas as receitas? Nem sempre. Às vezes o seu pão doce pode ficar muito azedo, ou o pré-fermento não ter efeito e você gastar 2 horas a mais sem necessidade. Aqui eu vou dar a minha opinião, não é uma regra, mas é o que eu costumo encontrar na maioria das receitas em livros ou pela internet. Um pão rústico feito com farinha, água, sal e fermento não vai se beneficiar muito de uma esponja. Mas se quiser adicionar um sabor mais azedo, pode fazer um pulish ou uma biga, que são de longa fermentação. Já o levain irá elevar um pão desse tipo a uma outra categoria, os pães de fermentação natural.
Massas doces e pães de leite, como o pão de forma e pão de cachorro-quente, crescem mais e ficam mais macios quando recebem a força de uma esponja. O sabor mais azedo dos pré-fermentos de longa fermentação não costumam ser bem-vindos nesse tipo de massa, com exceção do panetone, que fica ótimo com biga ou fermento natural. Por serem ambas de origem italiana, é comum encontrar massa de pizza feita com biga, mas o Polish funciona muito bem também. Pizza com fermento natural é uma tendência em diversas pizzarias. Já a esponja costuma não ser muito utilizada nesse preparo. E por fim, massas com alta hidratação, que exigem força, geralmente são preparadas com algum tipo de pré-fermento. Focaccia e ciabatta são dois bons exemplos. Baguete também é um pão que costuma utilizar pré-fermento de longa fermentação. Agradeço novamente o convite da FIPAM e da Lessafre e espero que tenha gostado da aula. Mas ainda não acabou. Visite agora o site da Lessafre e descubra como ganhar brindes da empresa e um voucher de desconto para o meu curso online. Anote o endereço: www.lessafre.panificação. Nessa página você também encontra o link para a nossa live. Estaremos hoje, ao vivo, às 19 horas, no Instagram da Lessafre, @LessafreBrasil, para conversar e tirar dúvidas sobre o conteúdo da aula e falar sobre panificação em geral. E agora vamos preparar uma receita de brioche que utiliza pré-fermento. Nesse caso vamos usar a esponja. Vamos lá? Um clássico da panificação francesa, o brioche é um pão feito com uma quantidade generosa de manteiga que vai proporcionar um miolo bem macio e saboroso. Não é uma receita tão difícil quanto parece, e você ainda vai aprender a calcular a quantidade de massa de acordo com o tamanho da sua forma de pão. Essa massa é bem versátil e pode receber diversos tipos de modelagem, de pão de hambúrguer até formatos mais tradicionais, como o brioche à tête, aquele redondinho que tem uma bolinha em cima. Mas hoje nós vamos fazer o brioche Nanterre, que nada mais é do que o brioche feito na forma de pão. A receita rende um pão de forma de aproximadamente 650 gramas. A lista de ingredientes está logo abaixo, na descrição do vídeo, assim como as medidas em xícaras ou colheres para quem não tem uma balança. Para esse preparo eu recomendo o uso de uma batedeira planetária. Dá bastante trabalho sovar a massa do brioche na mão e o resultado final não fica tão bom. Não precisa usar a marca mais cara do mercado. Eu vou deixar alguns links na descrição do vídeo com opções de boas batedeiras com preços bem acessíveis. Então vamos lá, começamos fazendo uma esponja, que nada mais é do que misturar um pouco de farinha, água e todo o fermento biológico. Isso vai dar sabor e força para a nossa massa. São 50 gramas de farinha de trigo e 3 gramas de fermento biológico seco instantâneo. Misture o fermento com a farinha e então adicione 50 gramas de água. Mexa até incorporar bem a massa. E cubra com um pano umedecido. A esponja vai ficar pronta em 30 a 60 minutos. Se tiver calor é mais rápido, se tiver frio, demora mais. A minha esponja ficou pronta em 60 minutos. Perceba que formou uma cúpula na superfície. Se deixar tempo demais, essa cúpula afunda e o pré-fermento perde a força. Continuando a receita, vamos adicionar mais 290 gramas de farinha de trigo, 40 gramas de açúcar e 7 gramas de sal. Misture os ingredientes sólidos antes de colocar os líquidos. Serão 3 ovos grandes. O leite e a manteiga serão adicionados mais para frente. Se você não conhece muito bem a marca de farinha que estiver usando, sugiro que coloque apenas 2 ovos. Misture os ingredientes e verifique a consistência da massa. Adicione o terceiro ovo somente se a massa estiver muito seca. Agora vamos ligar a batedeira em velocidade baixa para incorporar os ingredientes. Depois de 5 minutos, verifique a consistência da massa. Ela deve ficar grudenta, mas não muito mole. Repare como descola com uma certa facilidade da tigela. Se mesmo com os 3 ovos a sua massa ficou muito seca, adicione um pouco de leite integral gelado. Coloque aos poucos, de 10 em 10 gramas. Misture por mais 5 minutos e verifique novamente a consistência. A minha massa já está no ponto, então eu não vou usar leite. Vamos agora sovar por 10 a 20 minutos antes de colocar a manteiga. Para sovar eu aumento um pouco a velocidade da batedeira. Faça uma pausa no meio da sova para desgrudar a massa que fica no fundo da tigela. O ovo deixa a massa bem firme e algumas batedeiras podem não conseguir incorporar esse resíduo mais duro.
Depois da sova, a massa já tem uma certa elasticidade e é hora de acrescentar a manteiga sem sal. Serão 136 gramas. É importante que a manteiga esteja amolecida em temperatura ambiente. Acrescente aos poucos. Misture em velocidade baixa por 5 minutos até incorporar bem. Vamos colocar o restante da manteiga e aproveitar para soltar a massa que está no gancho para garantir que ela fique bem uniforme. Depois de mais 5 minutos, aumente um pouco a velocidade da batedeira e vamos sovar até que a massa descolhe das laterais. Pronto, esse é o ponto ideal da massa. Se depois de mais 15 a 20 minutos a sua massa não descolar das laterais da batedeira, é provável que ela tenha sido hidratada além da capacidade. Não adianta sovar mais, pode sobreaquecer a massa. Siga em frente com a receita, trabalhe com a massa gelada e use farinha durante a modelagem, para não grudar. Da próxima vez, reduza a quantidade de ovos e não adicione leite. Veja como a massa fica bem elástica depois que adicionamos a manteiga. Ela também fica lisa e brilhante. A manteiga vai dificultar a modelagem se a massa estiver muito quente. Se você tem um termômetro espeto, meça a temperatura da massa. Se estiver muito acima de 26 graus Celsius, coloque por 15 a 30 minutos na geladeira para esfriar. A minha ficou com 24 graus Celsius e hoje não está muito quente, então eu vou só cobrir com um plástico filme e deixar em temperatura ambiente. Para essa quantidade de massa, eu uso uma forma de pão com 24 cm de comprimento, 10 de largura e 6,5 de altura. Se a sua forma tem um tamanho diferente, não se preocupe. É só baixar a minha planilha, que calcula a quantidade de ingredientes de acordo com o tamanho da forma. O link está disponível na descrição logo abaixo aqui do vídeo. Unte bem a forma com manteiga, não esqueça de passar nos cantos e nas bordas. A minha massa fermentou por 1 hora, a uma temperatura próxima de 26 graus Celsius. No frio, irá demorar mais e no calor será mais rápido. Retire a massa com cuidado da tigela e coloque sobre a bancada. Não há necessidade de polvilhar farinha. Se ainda estiver muito mole, cubra com plástico filme e coloque na geladeira por 15 minutos para endurecer um pouco. Pese a massa inteira e faça a divisão em 6 partes iguais. Use uma espátula de padeiro ou uma faca grande e lisa. A minha massa ficou com 708 gramas, então eu vou dividir em 6 peças de 118 gramas. Para modelar as bolinhas, coloque cada peça virada com a parte mais lisa para baixo. Junte as pontas. Vire a emenda para baixo e boleie sobre a bancada, utilizando as 2 mãos. Veja novamente por esse outro ângulo. Posicione as bolinhas dentro da forma de maneira intercalada, uma encostada de um lado e a outra encostada na lateral oposta. Vá pressionando levemente para que todas caibam dentro da forma. Além dessa modelagem, você pode experimentar outros 3 formatos. Uma modelagem mais tradicional do brioche Nanterre, que seriam 8 bolinhas dispostas em 2 fileiras paralelas. Outra opção é fazer 3 a 4 bolas maiores em uma única fileira, ou ainda, se você souber, modelar em formato de trança. Cubra e deixe fermentar por 30 a 60 minutos, até que a massa quase atinja a borda da forma. Ligue o forno e deixe pré-aquecer a 180 graus Celsius, por no mínimo 30 minutos. Antes de colocar o brioche no forno, vamos pincelar toda a superfície com um ovo batido misturado com um pouco de água. Coloque a massa na prateleira mais baixa do forno, pré-aquecido a 180 graus Celsius. Não há necessidade de gerar vapor. Depois de 15 minutos, vire a forma para assar de maneira mais uniforme. Vai levar de 30 a 45 minutos para assar esse pão.
precisa ficar atento. A superfície costuma dourar antes do miolo terminar de assar. Meça a temperatura interna após 30 minutos de forno. Se não atingir 90 graus Celsius, continue assando. Se você não tem um termômetro espeto, o único método possível é tentativa e erro. Se o miolo ficar cru, aumente o tempo na próxima fornada. Se ficar seco, diminui o tempo de forno. Após 40 minutos no total, o meu pão finalmente chegou a uma temperatura interna acima de 90 graus Celsius. E agora sim, ele está bem assado. Desenforme e transfira para uma grade de resfriamento. O pão solta com facilidade quando a gente unta bem a forma. Deixe resfriar por 30 minutos. A crosta fica bem dourada. Vamos ver o miolo. Delicioso, bem leve e fofinho. O ovo caipira dá essa cor bem amarelada. E olha só, a maciez que a gente queria. Quando você fizer a receita, eu quero ver como ficou. Tira uma foto do pão, publica no Instagram e marca a Lessafre, @LessafreBrasil. Não se esquece, espero você lá na nossa live, hoje, dia 15, às 19 horas, no Instagram da Lessafre. Até lá!